Olá, irmãos e irmãs, paz seja convosco. Este é o programa Escola Bíblica Dominical, um programa da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Desde já, eu quero convidar-lhes a inscrever-se no canal ADMP TV, curtir os nossos vídeos, compartilhá-los com todas as pessoas que você conhece e não se esquecer de clicar no sino para que você receba todas as atualizações do canal ADMP TV. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Levítico. E esta é a lição de número 6, que tem como título A Doutrina do Culto Levítico. Quando nós lemos o título da lição e estudamos a mesma, dá-nos a entender que o título está desconexo ou desconectado do estudo. Porém, para facilitar o aprendizado e o ensino para os alunos, nós separamos as palavras do título e estudamos as mesmas de forma isolada. Então nós vamos entender o seguinte: a palavra doutrina, ela vem do grego didaquê, que significa que é traduzida como ensino. E da palavra didaquê, nós temos a palavra, o verbo didascália, que significa o ato de ensinar. Portanto, doutrina é traduzido como ensino ou o ato de ensinar. Vamos então para o conceito de culto. O grego, ele é bem complexo no tocante às palavras que são usadas no culto. Nós temos as palavras proskuneu, sebomai, sebazomai e latreu. Mas nós vamos nos ater neste estudo à palavra proskuneu. Proskuneu significa pros, que é para, e kuneu, que significa beijar, e tem o sentido de adorar. É como se o homem estivesse dobrando o seu joelho para beijar a mão de uma autoridade. Esse é o sentido da palavra cultuar. Então, para nós entendermos o título da lição, que é a doutrina do culto levítico, nós vamos escrever o seguinte: aquilo que é ensinado no tocante à adoração de Deus no culto levítico. Vamos ler um versículo que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 10, na tradução Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A tradução na linguagem de hoje, ela foi retirada do mercado, porque existiam alguns erros muito graves. Então, a editora que produz a nova tradução na linguagem de hoje, a tradução antiga, ela fez esse relançamento. Leiamos. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Nós entraremos agora nos propósitos relacionados a esta lição. Antes de nós adentrarmos ao tópico 1, 2 e 3, nós precisamos compreender que essa lição ela tem alguns propósitos. E o primeiro deles é mostrar que Deus, o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas existentes. Se nós lermos o versículo número 1 de Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos mostra: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto no hebraico, ele significa, e ele está dizendo o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa o seguinte:
Deus criou o universo e todas as coisas do nada. Só que existe uma certa complexidade na hora que nós estudamos os versículos isolados. Porque se nós lermos Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 3, nós vamos ler na tradução King James atualizada. Diz o seguinte: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto já foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então existem duas vertentes. A primeira é que diz que Deus criou tudo do nada, e ela está completamente correta. Daqui a pouco nós vamos entender isso. E a segunda é que diz que Deus criou a terra do caos. Se nós lermos Evangelho de São João, capítulo de número 1, e versículos de 1 a 3, nós vamos compreender essa diferença. Evangelho segundo João, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Eu vou ler na linguagem contemporânea. Diz-nos assim: antes de tudo havia a palavra. Ou seja, antes de Deus criar tudo, ele já existia. Daqui a pouco nós vamos aprender um pouco sobre esta questão. Aí a Bíblia continua: a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus desde o princípio à disposição de Deus. E o versículo de número 3 que nos diz: tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. Então, só recapitulando, a palavra, o verbo bará, tem dois sentidos. O primeiro, que é o ex nihilo, do latim, Deus criou do nada. E o segundo, Deus criou e ordenou o caos. Segundo propósito dessa lição é afirmar que, como Deus é criador de todas as coisas, logo, ele é superior a todas elas. Por isso, nós precisamos aprender, e é muito importante, caros professores e professoras, que você mostre e ensine este conceito para os seus alunos. Existe um atributo em Deus, exclusivo de Deus, chamado imanência. Imanência é traduzido como a existência da causa na própria causa. Ou seja, Deus existe em si mesmo. Ninguém criou a Deus. Ele existe por si só. Leiamos um versículo escrito no Evangelho de São João, capítulo de número 17, versículo de número 5, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: e agora, revele a minha glória enquanto estou na sua presença, a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Antes da existência do mundo, Deus já existia. Na lição passada, nós aprendemos que o Antigo Testamento é escrito em forma de livros. E eu utilizei a palavra pronome. Na verdade, nós devemos utilizar o artigo masculino, o livro. E nesta lição eu quero ampliar um pouco o conhecimento de vocês e dizer que no Novo Testamento nós temos livros, evangelhos e cartas. Os livros são Atos e Apocalipse. Então, se é livro, o livro. Os evangelhos, artigo masculino, os evangelhos. E as cartas, artigo feminino, as cartas. Nunca digam o carta, porque não faz sentido. Combinado? Vamos trabalhar
para que nós façamos o melhor da forma correta. Vejamos o que o profeta Isaías escreve no capítulo de número 64, versículo de número 4, na tradução Almeida, Revista e Atualizada. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o segundo propósito dessa lição. O terceiro propósito é afirmar que, sendo Deus o Criador de todas as coisas, logo, muito maior do que estas, tudo que foi criado tem o propósito de adorar a Deus. Leiamos o Salmo de número 150, verso 6, na tradução Nova Versão Internacional. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Nós entraremos agora no tópico de número 1 da lição número 6, que diz: a terra é do Senhor. Para nós começarmos este tópico, nós precisamos ler o texto que é usado como texto áureo da lição, que está no Salmo 24, verso 1 e 2. E vamos ler na tradução Bíblia Viva. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Existem algumas palavras no grego para terra, terra no sentido de mundo. A primeira é cosmos. Quando a Bíblia, no Novo Testamento, usa a palavra cosmos do grego, ela está dizendo que o planeta Terra, ou os planetas, ou até mesmo as galáxias. A segunda palavra que o grego utiliza para terra ou para mundo é aion, que significa era ou período de tempo. E a terceira palavra que o grego utiliza é oikomene, que significa a terra habitada. Por isso, uma das regras da hermenêutica é que você precisa conhecer o sentido original do texto. E eu quero abrir um parêntese e dizer a você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que você precisa, em primeiro lugar, ter várias traduções da Bíblia. Talvez você diga, mas professor, eu não tenho condições de comprar. Não precisa. A Bíblia, não precisa. A internet nos mostra vários sites que disponibilizam as mais diversas traduções da Bíblia. Então você pode acessar a internet e ter acesso. Segunda coisa que você precisa como professor é ter dicionários bíblicos, para que você compreenda a palavra no seu sentido original. E a terceira, ter concordâncias bíblicas. E a quarta, ter subsídios bíblicos, que nós chamamos de estudos versículos a versículos. Então, nós aprendemos no tópico 1 dessa lição, a terra é ao Senhor, que a Bíblia usa esta palavra para dizer, para falar, para mostrar sobre a terra, os planetas, sobre as eras, os períodos e sobre a habitação do homem, a terra habitada. Nós começaremos agora o tópico 2, que tem como título Os animais e vegetais são do Senhor. Nós já lemos no Salmo 24 que do Senhor é a terra. Logo, se os animais e os vegetais estão na terra, tudo pertence ao Senhor. E é interessante que o comentarista dessa lição, ele nos traz à memória o Antigo Egito. E o Egito era uma nação
que tinha muitos deuses. Eles adoravam natureza, eles adoravam plantas, inclusive os homens eram considerados Deus. Especificamente para o Egito Antigo, Faraó era Deus. Existem vários filmes que mostram, vocês podem assistir, dizendo Faraó é Ra, Faraó é Deus. E no Egito Antigo existiam deuses como Seth, que era o deus do caos. Seth era descrito como sendo um homem com a cabeça de cão e cauda bifurcada. Você pode ver isso na internet. Existia também o deus Horus, que era o deus da vingança. Esse Horus era descrito como um corpo de homem e a cabeça de falcão. E também existia o deus Thoth, que era o deus do conhecimento e da sabedoria. Ele possuía uma cabeça de babuíno e um corpo de homem. Vejam só, os egípcios associavam os animais aos homens, adorando-os como Deus. Mas, se os animais são criados por Deus, se Deus criou todas as coisas, é muito pequeno, é muito falho adorar uma criatura. Por isso a Bíblia nos mostra que nós devemos adorar a Deus e não as criaturas. Vamos ler um texto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, na tradução NVI, que nos diz: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. E é interessante que o Senhor utiliza as pragas do Egito, as famosas pragas, para mostrar para Faraó que animal nenhum era Deus. Deus usa os animais para destruir o Egito. Isso é sensacional. Da mesma forma, vegetais não são objetos de adoração. Vamos ler um texto que fala sobre isso. Levítico capítulo 23, versículo 10. Nós leremos na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vocês estão prestando atenção que nós estamos utilizando a Bíblia nas suas mais diversas traduções, para que vocês compreendam o texto e ensine-os para os seus alunos. Vejamos. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. Vegetais não devem ser adorados, plantas não devem ser adoradas, e sim oferecer louvor a Deus e serem ofertados. O Antigo Testamento utilizava a oferta de animais e cereais. Vocês se lembram de Caim? Em Gênesis capítulo 4, Caim ofertou os frutos da sua colheita e Abel ofertou o melhor dos seus animais. Então, Deus deve ser adorado, animais e plantas não. Nós entraremos agora no tópico de número 3, que nos diz: o ser humano é do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender é que eu e você somos feituras de Deus, criaturas de Deus. Todos os homens e mulheres da face da terra foram feitos por Deus. De forma muito clara, se nós observarmos o efeito da criação, o único ser, ou melhor, os únicos seres que foram criados pelas mãos de Deus foram Adão, que foi criado da terra. A palavra Adão, o nome de Adão vem da palavra Adamá, que é terra, para vocês verem que a Bíblia é maravilhosa e perfeita. Adão vem de Adamá. Adamá é terra
Adão é homem. A Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra. E Eva foi criado da costela de Adão. Então, eu e você somos criaturas de Deus. E eu quero abrir um parênteses, só são filhos de Deus aqueles que aceitam a Jesus como seu único e fiel Salvador. Vamos ler primeira carta que João escreve. 1 João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1, na linguagem contemporânea. Diz-nos assim: que amor maravilhoso o Pai nos concedeu, vejam só, chamados filhos de Deus. Então só são filhos aqueles que são chamados por Deus e se entregam a Jesus Cristo. A vida humana é sagrada e a lição fala sobre isso. Logo, se a vida humana é sagrada, nós não temos por que tirá-la. E a lição traz uma questão muito interessante. No Antigo Testamento existia o deus Moloque. Moloque era um deus terrível, pagão, Deus com D minúsculo. E a sua forma, a sua figura de adoração era um ser pequeno, como se fosse um homem gordo, e dentro da sua barriga ela se proliferava, ela era grande. E as pessoas sacrificavam os próprios filhos ao deus Moloque. Então, essa figura ela se abria e as pessoas colocavam dentro da barriga desse suposto Deus os seus filhos para serem sacrificados, queimados vivos. E, infelizmente, a Bíblia fala que existia um Deus em Israel chamado Manassés, que ele criou, que pegou o seu próprio filho e queimou em honra e adoração ao deus Moloque. Isso é muito triste. Vamos ler um texto em Levítico capítulo 18, versículos 21, na tradução O Livro, que nos diz: não darás nenhum dos teus filhos a Moloque, aquele Moloque Deus, semideus, Deus com D minúsculo, queimando-os para prestar culto a este, profanando o nome do teu Deus. Eu sou Jeová. Primeira coisa, do tópico 3, somos criaturas de Deus. Segundo, a vida humana é sagrada. E terceiro, eu e você, desde que conhecemos e compreendemos as coisas espirituais, nós temos necessidade de adoração. E isso existe desde a criação do homem. O homem foi criado, e um dos propósitos da criação é prestar culto a Deus. E o homem precisa. Vocês se lembram das tribos indígenas que adoram o sol, a lua, as estrelas e a natureza? Ninguém ensinou para eles, mas eles sentem a necessidade de adorar algo superior. Isso está em nós. Deus deixou essa parte em nós. Vamos ler um texto em Gênesis, capítulos 4, versículo 26, na mesma tradução, O Livro, que nos diz: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. É da nossa natureza, faz parte de nós, adorar a um ser maior do que nós. E imaginem nós que conhecemos o Deus Todo-Poderoso, nós devemos honrá-lo, prestar culto a Ele, oferecer a Ele as nossas ofertas, a nossa vida, o nosso ser e tudo que nós temos. Para concluir essa lição, eu quero convidar-lhes a ler um texto muito marcante, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembre-se, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, na tradução NVI, que nos diz: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado
irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que vocês sejam instrumentos de Deus para ensinar o povo e que cada um de nós cresçamos na graça e no conhecimento. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.